Bom dia a todos. A gente vai dar continuidade ao curso, falando hoje um pouquinho sobre diplopia e distúrbios da motilidade ocular. Então, primeiro, a diplopia, ela no pronto-socorro, ela corresponde, isso no pronto-socorro geral, até 0,1% das queixas dos pacientes que procuram pronto-socorro geral, ou de neurologia, ou enfim, ou de oftalmologia. E a gente tem que se perguntar se, baseado na anamnese, no exame físico do paciente, se a gente já consegue supor esse diagnóstico topográfico. Então, é importante, além de um par craniano que possa estar acometido, causando desalinhamento ocular, a gente tentar descobrir se existem outros déficits focais que o paciente, a princípio, não está nos relatando. Qual o diagnóstico etiológico mais provável para a gente descartar, então, a gravidade, que poderia colocar o paciente sob risco de vida, né, e não só daquele sintoma que está incomodando o paciente, que é a diplopia. É muito comum para a gente, oftalmologista, né, no consultório ou no pronto-socorro, que o paciente chegue bem, né, sem déficits focais graves, né, como perda de consciência, como vertigem importante ou com algum outro sinal de AVC, mas que nos faça suspeitar de AVC. Mas, às vezes, acontece que o paciente está deambulando e ele não está percebendo a paresia que está se instalando, então a gente tem sempre que perguntar em relação a isso, se preocupar com isso. E o paciente, ele precisa de neuroimagem, a gente tem que tentar responder. Então, qual a localização da causa dessa diplopia, possível causa etiológica, e se esse paciente precisa de neuroimagem ou não. Primeiro, para a gente que é oftalmologista, é mais fácil um pouquinho de tentar entender se a causa pode ser binocular ou monocular. Então, eu sempre perguntar ao paciente se ele percebe essa imagem diplópica sumir quando ele oclui um dos olhos. Se isso ainda se mantém, a gente pode estar diante de uma causa refracional e tentar, às vezes, alguns pacientes com melhor orientação, eles podem perceber se a imagem diplópica ela é horizontal ou vertical. Alguns pacientes até percebem se ela é torsional, então é importante, para perceber torção, mais fácil o paciente vai olhando para um quadro, alguma estrutura que tenha bordas quadradas, né, quinas, e o paciente pode perceber, então, que a segunda imagem está girada em relação à imagem mais nítida, que é a imagem que está sendo fixada pela fóvea do olho fixador. Aqui, um fluxograma, só para a gente começar a ter uma ideia de como abordar esse paciente, né? O paciente, então, chega para a gente com queixa de diplopia, a gente tem que se perguntar se ela é monocular, de uma possível causa refracional, e aí a gente é oftalmologista, mas aqui é um fluxograma para um pronto-socorro geral. Por isso que ele coloca, se o paciente tem diplopia e ela é monocular, vamos referenciar ao oftalmologista. Para a gente, no pronto-socorro, a gente se interessa mais em tentar responder, de fato, se existe uma causa, qual é a causa topográfica, qual que é a causa, possível causa etiológica para tirar esse paciente do risco, e já tentar abordar caso seja uma doença mais grave, mas também tentar perceber se precisa de neuroimagem ou não. Então, vamos lá, se a causa da diplopia ela é monocular, né, então a gente deve referenciar o oftalmologista. Uma coisa que nos ajuda no pronto-socorro é que o paciente a gente medir a acuidade visual com a melhor correção que o paciente já tenha, ou tentar fazer refração se a gente ali tiver tempo e estrutura, mas ter o pinhole pode nos ajudar, porque se o paciente percebe uma diplopia mesmo monocular, se ela melhora com o pinhole, muito provavelmente é de causa refracional. Se a diplopia ela é binocular, então a gente deve interrogar se existem outros déficits focais ou localizatórios, de tronco cerebral, principalmente. Então, se o paciente tem uma hemiplegia, se esse paciente tem uma perda de sensibilidade, uma hemiparestesia, hipoestesia, se esse paciente tem vertigem, se esse paciente tem nistagmo, se esse paciente está com nível de consciência comprometido, tudo isso nos leva mais a pensar, então, numa causa neurológica mais grave, como sendo a diplopia só mais um dos sintomas de um possível AVC. E aí sim é grave, assim o paciente merece internação e merece investigação e seguimento. Então, assim, sinais que nos levam a pensar em déficits localizatórios e pensar em AVC. Se o paciente apresenta tontura ou vertigem, se o paciente está afásico, né, com afasia, se o paciente tem sinais de ataxia na marcha, né, dismetria, disdiadococinesia, se o paciente tem disfagia, paralisia facial, hipoacusia ou zumbido, se o paciente apresenta hemiparesia contralateral ou hemianestesia contralateral. Então, lembrando, tudo isso está relacionado, né, a sinais e sintomas do tronco cerebral. Se
Se o paciente, então, a gente não encontrou nenhum déficit localizatório, nenhum outro sinal neurológico associado à diplopia, então é uma diplopia isolada. Ainda assim, é importante a gente, para descartar doença grave, né, que está cometendo apenas um par craniano, por exemplo, a gente deve, pelo menos, ter esse rastreio em mente. Levar em consideração se o paciente ele é mais velho, acima de 60 anos, se por si só ele tem um fator, então, de risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes, que pode, na verdade, se tratar apenas de uma paresia ou paralisia de um par craniano associado, então, um hipofluxo da vasa nervorum, que seria, então, assim, um mais brando, que mais aparece para a gente como oftalmologista, de instalação aguda, seriam esses casos, e eles vão ter um bom prognóstico, vão se recuperar e tal. Mas a gente tem que descartar causas graves, principalmente paciente com mais de 60 anos, que a gente poderia estar diante de uma manifestação de diplopia por um hipofluxo muscular ou hipofluxo na vasa nervorum de um nervo, né, de um par craniano da oculomotricidade, por conta, então, de uma possível arterite célula gigante. Então, a gente mede o PCR, mede a velocidade de hemossedimentação, VHS, para tentar separar se a gente está diante desse quadro, principalmente no paciente mais idoso. Então, a gente tem que lembrar da arterite células gigantes, que pode se manifestar como uma diplopia e pitose, inclusive, né, de instalação aguda. Não, a gente não tem arterite células gigantes com manifestação oftalmológica apenas de nóia arterítica. Vamos pensar ainda na diplopia isolada, pensando, então, que o paciente se manifesta com quadro clínico de paresia ou paralisia de terceiro nervo craniano. Então, a gente teria, numa causa completa, uma pitose, uma hipotropia e uma exotropia desse olho, com ou sem dilatação pupilar. Então, é uma causa de urgência que a gente deve descartar como fator de risco grave para o paciente, né, com risco de morte. A gente tem que descartar um aneurisma, principalmente da artéria comunicante posterior. Então, é um caso de urgência em que, se eu não tenho disponível a ressonância, pelo menos uma tomografia e uma angiotomografia eu preciso solicitar. E esse paciente, então, merece internação para fazer os exames, né? Ou pelo menos fazer os exames ali na observação no pronto-socorro. Então, tem que descartar aneurisma. Se eu tenho ainda o paciente com diplopia isolada, mas existem, assim, mais de um par craniano acometido, né? Então, assim, é uma urgência, que eu tenho que lembrar, principalmente se eu tenho síndrome de Horner, eu localizo, a grande chance de ter mais de um par craniano acometido associado com Horner, eu tenho uma possibilidade grande de estar localizado no seio cavernoso. Se eu tenho dor ou hipoestesia de V1 e V2, então é importante, isso também nos ajuda a localizar no tronco, no seio cavernoso, porque no seio cavernoso passa o ramo de V1 e passa o ramo de V2. Então, a maneira da gente perceber tato epicrítico e dor e temperatura. A temperatura a gente teria que tentar testar com algo gelado, algo quente, ver se o paciente percebe. Então, o mais fácil de testar a via é testar, então, a dor ou o tato epicrítico. Então, a dor a gente pode testar com um objeto, né, ponte aguda, mas que não machuca o paciente. A gente pode testar, então, na região de V1, que é mais a região de fronte, e V2, que é mais a região, principalmente, do nariz. Uma maneira fácil de a gente testar é a gente pegar o algodão, então, e a gente testar o reflexo córneo palpebral, que utiliza, então, V1, porque já que a gente encosta na córnea um fiozinho de algodão ali, do cotonete mesmo, e observa se o paciente tem uma reação de oclusão da pálpebra, reflexo, então, a essa estimulação aferente de V1, e a gente tenta comparar um lado com o outro, ou com os olhos fechados, a gente compara, né, vai passando o algodão num lado, no outro, comparando se o paciente percebe diferença, isso também testa para a gente dado crítico. E uma forma da gente testar V2 é a gente, com o olhinho, o paciente com o olho fechado, a gente testar, então, a sensibilidade da ponta do nariz. Um jeito é entrando um pouquinho de cotonete aqui no vestíbulo do nariz, que o paciente, ele vai, então, ter o estímulo aferente e ele vai coçar o nariz. Pode até, eventualmente, espirrar, mas esse coçar do nariz usando a musculatura mímica, então a gente testa o sétimo nervo junto com o V2. E e o reflexo córneo palpebral, a gente testa, né, a via aferente de V1, do ramo oftálmico do trigêmeo, e a resposta de oclusão vai ser feita também pelo orbicular, que é inervado pelo sétimo par craniano. Então, esses pacientes, eles precisam de o ideal é que ele coloque como ressonância, porque a ressonância vai fazer uma imagem melhor do seio cavernoso, sobretudo, então, a gente deve lembrar do seio cavernoso como uma possível causa e da porção petrosa também do osso temporal, em que a gente pode ter um processo inflamatório, um processo infiltrativo ali, e que vai levar, então, uma paresia de sexto junto com o quinto, causando também uma hipoestesia.
Então, lembrar como possíveis causas. Uma paresia de sexto par isolada também, aqui ele coloca para referenciar o neurologista ou o oftalmologista. Se for o sexto nervo isolado, ou seja, a gente pesquisa os outros pares cranianos associados, a gente pesquisa o sétimo, a gente pesquisa o quinto, principalmente V1 e V2, a gente pesquisa os outros pares cranianos da motilidade, que seria o terceiro, o quarto, fazendo, então, o Prismic Over, fazendo os testes das versões, das sacadas, e a gente também observa, no nosso caso, principalmente o segundo par craniano, olhando, então, como que está a função desse nervo óptico, da visão do paciente, o fundo de olho, tudo isso a gente vai estudar mais a fundo para ver outros sinais e sintomas que podem aparecer para a gente. Se a causa não estiver tão bem explicada, sempre vale a pena assim, ter muitas das vezes a opinião do neurologista também para buscar outros déficits focais, mas a gente pode buscar muitas coisas na anamnese do paciente, perceber se ele tem perda de força que está levando ao desequilíbrio ou por alteração realmente das vias ascendentes, enfim, causando ataxia, causando um Romberg positivo, então a gente vai tentar buscar déficits focais do paciente, tontura, vertigem, afasias, etc. Então, aqui um resumo das indicações principais de neuroimagem. Então, o que a gente viu que o paciente chegou no pronto-socorro, a gente tem que tentar responder qual é a causa da diplopia, se é mono, se é binocular, qual nervo craniano está acometido, e tentamos, então, com isso, buscar outros déficits focais para a gente tentar localizar, então, fazer o diagnóstico topográfico, etiológico, e pensar no paciente que tem indicação de neuroimagem. Então, se a gente suspeita de síndrome do ápice orbitário, precisamos de neuroimagem. Quando, então, existe um acometimento, então, geralmente hipoestesia ou dor por acometimento de V1, sobretudo. A gente tem, então, um paciente com paralisias acometendo mais de um par de um nervo craniano, e a gente vai, então, pensar em síndrome do ápice orbitário, e esses pacientes, inclusive, podem ter uma baixa acuidade visual, alteração de campo, ou perceber a visão embaçada, turva, né, cair a acuidade visual nas linhas de Snellen. Pensar na tireoidopatia orbitária, que pode se manifestar de forma aguda, levando uma oftalmoplegia também mais complexa, principalmente com restrição de abdução e de elevação, já que o acometimento da tireoidopatia orbitária do reto inferior e do reto medial, e lembrar que esses pacientes, ao invés de terem pitose, o que poderia acontecer, por exemplo, na paralisia de terceiro, a gente tem mais a retração palpebral, a quemose, o olho vermelho. Então, lembrar que processos inflamatórios orbitários, um dos principais é a tireoidopatia orbitária, mas a gente pode ter outros, como o pseudotumor orbitário, que também está levando a oftalmoplegia, né? E também está levando um olho com quemose, hiperemia, etc. Observe na história de trauma, é importante, principalmente a TC, para avaliar a estrutura óssea, avaliar se existe algum corpo estranho metálico. Paralisia aguda de terceiro, sempre é importante para descartar aneurisma. Quando a gente suspeita de trombose do seio cavernoso, também é outra importante, porque ele vai dar oftalmoplegia complexa, com a turgência dos vasos da conjuntiva. A gente pode perceber, então, uma diminuição do retorno venoso, e aí percebermos, então, uma dilatação dos vasos, né, das veias, ali das vênulas no fundo de olho, e na suspeita de uma síndrome de hipertensão intracraniana. Então, é importante neuroimagem, inclusive antes de se fazer uma punção licórica. Então, assim, importante sempre a gente reforçar como pedir essa neuroimagem. É importante, a tomografia, ela é superior para estudos de fratura, principalmente fratura ali do ápice do osso petroso, né, que pode também causar, então, paralisia ocular com diplopia. A ressonância ela é superior para a fossa média e para a fossa posterior, então se eu estou estudando estruturas do quiasma óptico e hipófise, se eu quero estudar tronco cerebral e pedir um Fiesta, por exemplo, para observar a trajetória cisternal do nervo de um par craniano, observar se ele está inflamado, desmelinizando, se tem alteração de sinal, se existe algum processo compressivo, a ressonância vai ser superior nesse caso. A angiotomografia ou angiorressonância, quando eu suspeito de hipertensão intracraniana, e que eu preciso descartar que existe alguma formação arteriovenosa, uma suspeita de enfim, de uma formação arteriovenosa ou de uma fístula dural, quando eu preciso descartar, então, trombose de seios durais, de seios venosos, então, preciso de uma angioretoma ou angiorressonância com fase arterial e venosa, e, sobretudo, para descartar aneurismas, principalmente quando existe uma paresia de terceiro nervo craniano. E como pedir? Primeiro, identificar bem o paciente. A gente deve pedir, então, ressonância de crânio e órbita nesses casos de diplopia, com contraste. É importante salientar a necessidade de cortes finos. Muitas vezes a gente pede reconstrução sagital e coronal para observarmos melhores os músculos extraoculares, o cone muscular, a posição do olho,
Importante pedir as sequências principais, supressão de gordura, principalmente quando eu quero identificar melhor o nervo óptico dentro da órbita, e o Fiesta quando a gente quer ir pedindo assim ênfase naquele par craniano que é o causador da diplopia, do desalinhamento ocular, porque aí é para a gente tentar entender como está a trajetória deles, trajetória cisternal. A gente deve fazer um resumo da história clínica do paciente com a hipótese diagnóstica, com a hipótese sindrômica, muitas das vezes topográfica, em onde a gente quer que se dê ênfase. Então, assim, eu imagino que esteja no seio cavernoso, então peço ênfase ali. Eu quero avaliar, enfim, imagino que possa ser um par acometido, mas sem outros déficits focais, então provavelmente houve uma desmielinização do nervo e não do fascículo ou do núcleo, não foi uma lesão nuclear, então daí eu preciso também pedir, então, uma imagem com ênfase naquele trajeto, tá certo? Aqui lembrando de algumas síndromes em que a gente vai ter diplopia e outros déficits localizatórios. Então, é importante a gente ter elas em mente, que podem caminhar juntos. Síndromes, então, da fossa posterior. Existe a síndrome de Raymond, em que eu tenho uma paralisia, né, ou paresia do sexto nervo craniano e uma hemiparesia contralateral. A síndrome de Miller-Gubler, a gente tem uma paralisia de sexto, mas existe uma paralisia de sétimo também ipsilateral e uma hemiparesia contralateral. E a síndrome de Foville, que ela é mais posterior, então, assim, a síndrome de Raymond é mais anterior. A gente pega, então, na verdade, ela pega o fascículo do sexto nervo antes de ele emergir, mas é uma causa, então, do tronco cerebral, né? Uma causa aqui na região da ponte anterior, em que eu vou lesionar, então, esse fascículo junto com o tracto córtico-espinhal. Como o principal responsável pela motricidade voluntária é o tracto córtico-espinhal, que se cruza, a gente então vai ter uma hemiparesia contralateral. Miller-Gubler, eu tenho já, na verdade, uma lesão que, além de acometer o sexto e o tracto córtico-espinhal, descendo pela ponte, a gente também tem aqui um acometimento do sétimo par, que é aquele nervo craniano que dá a voltinha e faz o colículo facial. Ele dá uma volta ao redor do nervo do núcleo do sexto nervo e forma lá no assoalho do quarto ventrículo o colículo facial. Então, a gente pode ter uma lesão que pega mais essa região. E a síndrome de Foville já é uma alteração do tronco cerebral, mas porém mais posterior, em que a gente tem paralisia de sexto, pode ter paralisia de sétimo também associado, como pega mais a porção póstero-lateral da ponte, a gente também pode ter acometimento de outros pares cranianos como o oitavo, então o paciente pode ter zumbido, hipoacusia, então lembra desses sinais localizatórios que nos fazem pensar em um acometimento nuclear, né, como causa da diplopia, como causa da paralisia de sexto. E o paciente também pode ter uma paralisia do olhar conjugado. Por quê? Porque aí aqui é uma região mais posterior, então não tem uma lesão só do fascículo, ou seja, as outras síndromes de Raymond, que é só aqui nessa região. A Miller-Gubler, que é mais nessa região anterior, a gente tem uma lesão dos fascículos e de algumas outras estruturas da ponte. A de síndrome de Foville, não, eu já tenho uma lesão mais posterior, em que então eu tenho acometimento do núcleo do sexto e da formação reticular paramediana pontina. Que é onde estão os neurônios que são responsáveis pelo olhar conjugado horizontal. Então, esse paciente, se ele tiver uma lesão à direita, a formação reticular paramediana pontina é responsável, é o centro ali, junto do núcleo do sexto, pelo olhar conjugado horizontal, então eu tenho uma paresia de sexto desse lado, que esse olho não abduz, ele pode estar em esotropia. E da mesma forma, quando eu quero olhar para a direita, existiria o disparo desse núcleo que iria ascender pelo fascículo longitudinal medial até o terceiro nervo para que eu olhasse para a direita, para que o olho direito abduzisse e o olho esquerdo aduzisse. Mas aí eu tenho uma oftalmoplegia internuclear, então que na verdade esse disparo não vai acontecer, essa comunicação. Então o paciente, além de ter esotropia, ele não abduz e não consegue fazer a adução do olho esquerdo, a tentativa de destroversão, nesse exemplo, em que o acometimento seria mais à direita. Então, eu teria uma paresia. Essa paresia pode ser nos segmentos ou pode ser nas sacadas. É importante testar tanto no segmento desse olho quanto em sacadas. Lembrar também que nos ajuda a gente separar se a gente está diante de uma paresia ou paralisia, justamente perceber se existe alguma força gerada, se existe nas sacadas algum movimento de abdução, no caso, uma paresia de sexto. Aqui, lembrando também que outra síndrome que leva à paresia do sexto é quando a gente está diante de uma síndrome de hipertensão intracraniana. Isso porque o sexto nervo, ele sai aqui no sucubulbo contínuo e ele vai ascender.
E ele, nessa ascensão até ele chegar ao seio cavernoso, ele estaria desprotegido, né, ao entrar aqui na região que a gente chama de canal de Dorello. Se existe uma hipertensão intracraniana, existe uma tendência ao tronco cerebral a descender um pouquinho, e ao descender, esse sexto nervo ele pode ficar pressionado contra as estruturas ósseas aqui do forame magno, né? Então, a gente tem o terceiro e quarto pares cranianos que eles já estão mais ou menos na mesma altura do seio cavernoso, então eles correm reto. Se a gente tiver uma hipertensão intracraniana, então, que empurra o uncus sim pode descer e pressionar ali o terceiro nervo por uma hipertensão intracraniana. Porém, o que acontece primeiro, geralmente, é uma paresia de sexto por conta desse descenso, em que a gente acredita que o sexto vai ficar, então, estirado, pode ter uma pequena desmielinização ali, e levar, então, uma paresia do sexto. Importante, sobretudo em crianças, elas parecem responder na síndrome de hipertensão intracraniana com uma paresia mais precoce do que nos pacientes adultos, e lembrar, então, como causa de paresia, principalmente paresias bilaterais da síndrome de hipertensão intracraniana. Então, é importante ver o fundo de olho desses pacientes para nos descartarmos se tem uma papiledema ou não, e lembrar de questionar o paciente sobre cefaleia, sobre mudança do padrão de cefaleia, se ele já era um paciente com cefaleia crônica, tudo isso nos orientando para a hipertensão intracraniana. Se a cefaleia mudou o padrão, se a cefaleia é holocraniana, se ela piora após algumas horas de sono ao estar deitado, então em decúbito, né? Então, tudo isso nos sugere a hipertensão intracraniana, uma cefaleia que acorda o paciente pela manhã, o paciente com diplopia, mas que tem um obscurecimento visual transitório que dura segundos, associado à manobra de Valsalva, mudança de decúbito, tudo isso nos vai localizar, pensar na hipertensão intracraniana. Lembrando também de outros quadros clínicos que levam à diplopia com paresia de sexto, que é a síndrome do ápice petroso. Então, uma das causas é a síndrome de Grade-Nigo, em que o paciente tem um processo inflamatório na mastoide ou no ouvido, uma otite média, né, no ouvido médio, e aí a gente vai ter uma paralisia de sexto nervo craniano por contiguidade desse processo inflamatório, e esse paciente geralmente tem dor ou hipoestesia, mas mais comum a dor, como do tipo nevralgia, do trigêmeo. Por quê? Porque na porção petrosa do osso temporal, a gente tem o trajeto simultâneo, tanto do sexto nervo quanto do quinto, ou seja, o quinto também emerge do sucubulbo contínuo e ele vai passar por essa região. E como a gente vê aqui, o quinto e o sexto passando próximos, e se a gente tem um processo de inflamatório, uma otite média, uma mastoidite com inflamação contígua dessa região, a gente pode ter um paciente também com diminuição da audição pelo processo inflamatório, e esse paciente então tem uma paralisia facial ipsilateral associada à dor. Aqui lembrando, mostrando um caso de um paciente, então, com meningioma nessa região da porção petrosa do osso temporal, que justamente aqui, e esse meningioma ia crescendo e causando, então, uma hipoestesia. Quando está associado a um processo inflamatório agudo, geralmente podemos ter mais dor. Mas esse paciente tinha hipoestesia no trajeto do quinto, né? Então, hipoestesia da hemifase, associado, então, a uma paresia de sexto. Lembrar da síndrome de seio cavernoso, todos os pares cranianos da motricidade ocular, na verdade, eles caminham na parede lateral do seio cavernoso, dentro dessas bainhas da meninge, e o sexto nervo é o único que está perfurando ali o seio cavernoso, né? Então, é muito comum e é um sinal localizatório quando a gente tem síndrome de Horner junto com diplopia por paresia de sexto. Por quê? Porque as fibras, né, do terceiro neurônio da via do plexo simpático caminham envolvendo, então, a carótida, e a carótida está passando dentro do seio cavernoso, então, se a gente tem um processo, enfim, seja inflamatório, infiltrativo no seio cavernoso, seja, enfim, um aneurisma, um processo de dissecção, uma fístula carótida cavernosa, a gente pode ter comprometimento dessa via simpática e junto do sexto nervo também. Tá? Então, lembrar de algumas causas que acometem o seio cavernoso, como carcinoma nasofaríngeo. Então, esse paciente pode ter um quadro clínico de obstrução nasal, rinorreia, epistaxe, otite média. Paciente com aneurisma de carótida interna, ele pode acometer não só o sexto, mas como a gente viu dentro do seio cavernoso, outros pares cranianos, né, sendo mais exuberante a manifestação do terceiro, mas poderia ter do quarto também. A fístula carótida cavernosa, o paciente já tem um quadro clínico de dor, proptose, sopro orbitário,
quemose, hiperemia, diplopia e baixa acuidade visual. Pode acontecer. Síndrome de Tolosa-Hunt é um processo granulomatoso inflamatório idiopático, geralmente envolve, então, assim, o ápice orbitário ou a parte mais anterior do seio cavernoso, e esse paciente pode ter dor, porque lembrado de V1 e V2 que caminham dentro do seio cavernoso. Então, aqui a gente tem a representação do nervo oculomotor, a representação do troclear logo embaixo, então, terceiro e quarto. A gente tem o ramo oftalmico do trigêmeo e o ramo V2, né, que seria o ramo maxilar. E o paciente pode, então, se manifestar na síndrome de Tolosa-Hunt com dor, envolvimento de outros pares cranianos, levando a uma oftalmoplegia dolorosa, que é a característica da doença. Não pode acometer terceiro, sexto, e, inclusive, ter Horner por acometimento do plexo simpático, que caminha aqui dentro também. O meningioma, o paciente, ele pode ter uma exoftalmia se o meningioma vai invadindo a órbita e vai empurrando esse olho para frente. O paciente pode ter uma exoftalmia discreta por paresia de terceiro, principalmente, porque o terceiro é o que mais, né, ele vai inervar o reto superior, o medial e inferior, e o oblíquo. E esses músculos que estão à frente do equador, eles têm um tônus ativado que puxa esse olho um pouquinho para trás. Se a gente relaxa esses músculos com uma paresia de terceiro, a gente tem uma pequena proptose, então, associada à própria paresia. Mas claro que você tem um processo expansivo que vai pegando a asa do esfenóide, vai crescendo, vai indo para dentro da órbita, também pode levar à exoftalmia pela própria neoplasia, né? Pelo efeito de massa que vai empurrando o olho para frente. Esse paciente pode ter perda visual por acometimento do segundo nervo craniano, ou seja, o nervo oftalmico, o nervo óptico, desculpa, e, inclusive, hemenopsia bitemporal, no caso aqui, se a gente está com meningioma, na verdade, no processo, né, na célula túrcica, na verdade. E aí, ele está dando um exemplo de um meningioma que cresce, então, aqui na região da célula túrcica, não que cresceria na órbita, e que começa a comprimir o quiasma que está logo acima, e também vai levando a paresias oculares por acometer o seio cavernoso, certo? Outras doenças, a gente pode ter lesões expansivas de outras naturezas, metástases, neurofibroma, craniofaringioma, tudo isso acometendo essa área de seio cavernoso, região da célula túrcica, mieloma múltiplo, linfoma, arterite temporal também levando a processos inflamatórios, herpes zoster, sífilis, então a gente tem processos granulomatosos infecciosos também que merecem ser descartados. Então, alguns desses pacientes vão para uma investigação maior, não só a neuroimagem, mas coleta de líquor, pesquisa de células, pesquisa de processos infecciosos. E lembrar sempre que Horner, junto com paresia de cesto, é um sinal localizatório do seio cavernoso. Então, aqui, lembrando, né, do Horner, nesse caso, né, o que vai nos ajudar é essa discreta pitose palpebral, e no mesmo lado da pitose, a gente tem então uma diminuição do tônus simpático, e aí a gente então, tem uma miose, que geralmente é discreta, e essa anisocoria, ela pioraria então no escuro, enquanto era esperado que esse olho dilatasse, um dos olhos normais dilata, o outro olho não consegue ter uma dilatação. Lembrar que, às vezes, o paciente ele pode, sim, ter uma dilatação também no escuro, mas a gente tem um fenômeno que a gente chama de dilation lag, na verdade, no Horner, em que o paciente tem uma pitose discreta, ao colocar no escuro durante uns 10, 15 segundos, esse olho tem um atraso, mas ele passa a redilatar. Ele dilata, geralmente, de modo geral, parcialmente, mas ele pode dilatar. Isso também pode fazer parte do Horner, ou seja, não é só encontrar uma miose, mas uma miose em que existe certo grau de dilatação, mas uma dilatação que geralmente é menor que do outro olho, e uma dilatação que demora para acontecer. Então, o importante é sempre medir os tamanhos das pupilas, no claro, no escuro, e no escuro a gente pode, assim, jogar uma luz indireta simultaneamente nos dois olhos para que a gente consiga perceber o tamanho das pupilas, mas enquanto a gente apaga a luz ambiente e a gente observa como é que é a velocidade de dilatação do olho normal, uma velocidade rápida e boa de dilatação pela resposta simpática ao escuro e uma resposta parcial no outro olho. Lembrar aqui de um dos quadros que seria a trombose séptica do seio cavernoso, geralmente ela acontece por uma contiguidade de um foco infeccioso, ele pode levar a uma oftalmoplegia, então, desse olho com dor, porque a gente está levando uma trombose do seio cavernoso, onde vai passar o plexo simpático, onde passa o terceiro, o quarto par, onde vai passar, então, o sexto par craniano, e V1 e V2, a gente tem que lembrar disso. Então, geralmente, uma quantidade de processo, uma contiguidade de foco infeccioso, sinusite, abscesso dentário, uma otite média, uma celulite periorbitária. Pode ter como causa também trauma ou bacteremia, enfim, paciente também endocardite, algum outro foco de bacteremia,
paciente internado por uma sepse, etc., e isso pode cair, então, esse foco séptico no seio cavernoso, dali levar um processo inflamatório que vai resultar, então, em uma trombose. A mortalidade, ela é alta, né, de 30%. Geralmente, esse paciente, ele está séptico, febril, né, então ele está toxemiado, ele tem um edema palpebral, proptose, quimose, e a oftalmoplegia está presente na maior parte dos casos. Primeiro, pela trombose que leva enfim, um aumento da pressão venosa. Então, esse olho está congesto, a órbita congesta, isso leva a oftalmoplegia. Algum determinado grau de isquemia dos pares cranianos ou de compressão pela trombose. Então, são mecanismos mistos. E, da mesma forma, enfim, por a própria quimose não tem espaço para o olho movimentar, e algum grau de isquemia ali dos pares cranianos ou até dos músculos extraoculares. Uma isquemia parcial, vamos dizer assim. E ele pode ser bilateral, e assim começar no olho e sequencialmente ir para outro olho por contiguidade, que a trombose, né, pode passar pelos seios, seio cavernoso de um olho do outro e se comunicarem. E isso pode ser de forma bem rápida, de 24 a 48 horas da apresentação inicial. Então, aqui mostrando um caso, né, de um paciente com trombose do seio cavernoso. Então, a gente observa no mesmo olho acometido, né, que é o olho esquerdo, a gente observa aqui uma congestão da veia oftálmica superior, que do outro lado, né, tem um tamanho normal, e a gente vê esse olho proptótico, e aí com limitação importante, tanto de elevação, quanto de abaixamento, de adução, já começa a ter, né, hiposfagma por conta dessa congestão venosa, extravasando então sangue dos vasos da conjuntiva, um edema importante e com dor. O tratamento, só para a gente lembrar, precisamos de antibiótico de amplo espectro, geralmente com penetração no sistema nervoso central, como a cefalosporina de terceira geração e vancomicina, que seria a sugestão, cobrindo, então, gram-positivos e gram-negativos. Corticoide, quando existe uma grande congestão ou uma neuropatia óptica compressiva, para diminuir, então, o edema e a gente salvar tanto a córnea por essa proptose, quanto salvar o nervo óptico. Cuidado com a insuficiência, lembrar que esses pacientes, né, em sepsis podem ter uma determinada insuficiência adrenal, que o corticoide vai suprir isso e evitar também o desmame tão rápido. Anticoagulação sistêmica é importante também, e lembrar que pacientes com diabetes ou imunossuprimidos, eles podem ter um foco séptico não bacteriano, que é o mais comum, na verdade, um foco séptico fúngico, e deve-se, então, se considerar, então, o início de uso de antifúngico sistêmico. Lembrando, então, agora mais um pouquinho da paralisia ou paresia de sexto nervo craniano, de umas que pode ter como causa a síndrome orbitária. Então, até agora a gente falou da ponte, falamos do trajeto cisternal, lembrando da hipertensão craniana como possível causa. Seguimos em frente falando do seio cavernoso e agora falando, então, da órbita. A gente pode ter tumores orbitários ou um pseudotumor orbitário por um processo inflamatório intraorbitário causando paresia de sexto, a orbitopatia de Graves, não necessariamente causando uma paresia de sexto, mas causando um estrabismo restritivo, em que existe uma limitação de abdução por uma infiltração assimétrica e maior desse reto medial. A celulite orbitária também como causa, existe um processo inflamatório, e aí ele é diverso, vai existir congestão, vai existir uma limitação de movimentação, e se ela predominar na abdução, uma limitação maior de abdução, a gente então tem um quadro clínico de paresia de sexto, mas não necessariamente é porque o nervo em si é o mais acometido, né? A gente pode ter o próprio músculo como mais acometido. E a miosite orbitária, que é um exemplo que a gente deu na outra aula, uma paciente com pseudotumor inflamatório, mas que era maior ali acometia mais o reto medial. Querem perguntar? Então, dando continuidade, a gente tem, então, aqui a ortopatia tireoidiana como uma outra causa, como a gente já comentou, de diplopia. Então, 10% dos pacientes são eutireoideus ou hipotireoideus. Esses pacientes, como a gente comentou, têm mais retração palpebral do que ptose, que é uma marcação da doença, além de quimose, proptose, injeção conjuntival, e o estrabismo tem características restritivas. Que significa isso? Que a aducção passiva ela é positiva, que, inclusive, nesses pacientes, é uma marcação
do estrabismo restritivo é a pio aumentada, aumentando principalmente quando o paciente tem uma restrição grande de elevação. Então, tudo isso é a marca da doença. Lembrar que os músculos ficam bastante infiltrados, engurgitados, e pode ter algum componente também de infiltração da gordura retroorbitária, como a gente vê aqui, em que o nervo está bem esticado, né? Então, assim, é um mecanismo um pouco misto em alguns pacientes. Então, assim, a paralisia isolada do sexto nervo, quando não tem nenhuma daquelas síndromes como a gente falou, ou seja, o acometimento não é nuclear, o acometimento não é do fascículo, não tem outros sinais de déficits neurológicos localizatórios, e então esses pacientes, como fator de risco, diabetes, a hipertensão, geralmente é microangiopático, ou poderia ser viral, desmielinizante, pós-infeccioso, pós-vacinal. Então, é importante interrogar o paciente se tem alguma história de infecção recente, se teve algum quadro febril. Paresia em crianças, elas geralmente são benignas e podem, inclusive, ser recorrentes, estão lembrados esses casos. A enxaqueca oftalmoplégica é uma outra causa também de exclusão, mas geralmente associada à cefaleia, que evolui com paresia. Geralmente a paresia mais comum da oftalmoplegia por migrânia seria a paralisia terceiro, seguida pelo quarto, mas também o sexto nervo craniano. O acometimento imunológico do sexto craniano também pode ocorrer em qualquer local do seu trajeto. Então, se a gente tem um meningismo, uma meningite, um processo inflamatório, né, intracraniano, ele também pode acometer o sexto nervo como um quadro localizatório. Então, já tive paciente em que tinha sífilis, neurosífilis, e que realmente acometeu o sexto, causou paresia, além de acometer, tem uma paresia de orbicular, então ele teve dois focos aí de vários cranianos acometidos, como a gente pode ter outras causas também, como o próprio Miller-Fischer, que seria uma situação de desmelinização, produção de imunoglobulinas intratecal, que também leva à paralisia de nervos cranianos. Aqui mostrando o quadro clínico do paciente, em que posição primária ele tem um endodesvio desse olho com paresia. Esse olho consegue fazer uma boa adução, mas não abduz. Então, a gente sempre tem que tentar fazer uma marcação pensando em dividir, né, a fenda palpebral assim na metade, e quando o paciente não consegue trazer esse olho além dessa linha média, a gente considera como uma paralisia ocular. Então, a gente pode estar diante de uma paralisia ocular ou um desvio de maior longa data, em que o paciente, então, desenvolve contratura do reto medial, e é essa contratura que impede a abdução. Para a gente ajudar no diagnóstico diferencial, é interessante a gente estudar a velocidade sacádica desse paciente, que no vídeo vai mostrar um pouquinho como é isso. Deixa eu corrigir aqui uma coisa. Então, nesse vídeo, a gente vai perceber como é a pesquisa de velocidade sacádica. This patient has a right sixth nerve palsy. When he looks straight ahead, the right eye is deviated inward. When he looks to the right eye hardly moves. When he looks to the left, both eyes move normally. A gente vê aqui a pesquisa da velocidade sacádica, fazendo o paciente olhar para destro, para levo. E quando ele é forçado a olhar para destro e uma sacada rápida, a gente quase não percebe movimento. Esse movimento é tipo um floating, né? Esse floating, que é um movimento muito lento, muito dissociado do outro olho que está normal, que faz movimento rápido, ele geralmente é secundário a simplesmente relaxamento do reto medial. Então, o olho direito está em exodesvio e ele tem limitação numa paresia. Ao fazer a sacada, esse olho esquerdo vai rápido e esse faz um floating que ele quase não vai, quase não abduz. Então, mostrando que a gente está diante, então, de uma paralisia. Quanto menor movimento ele só faz esse floating porque o reto medial se relaxa e aí as forças passivas permitem o olhar abduzir um pouco, né, é uma marcação, então, de uma paralisia. Aqui mostrando o teste Prisma e Cobra, que tem esse link, é possível acessar da Academia Americana, mostrando como que a gente faz o teste. Isso é uma coisa do estrabismo, né, que a gente já sabe bem, e é uma maneira de a gente medir o desvio. Geralmente, a gente coloca o prisma, coloca o olho para fixar o olho sem paresia, e a gente coloca o prisma diante do olho parético para medir o desvio primário, esse desvio que nos interessa no planejamento cirúrgico ou na indicação de botox, para a gente perceber a mudança de angulação do olho. E se a gente faz o contrário, a gente coloca o prisma, então,
na frente do olho fixador e coloca o olho parético para fixar, esse desvio vai ser maior, a gente vai estar medindo então um desvio secundário, que não é o objetivo do nosso planejamento cirúrgico, eventualmente, tá? Testes de indução forçada para a gente perceber se essa paresia ocular, geralmente a literatura descreve que em poucos dias ou semanas já podemos ter contratura do músculo antagonista, então se eu tenho uma paresia de cesto em que o olho está guiando o desvio, depois desse primeiro mês eu já posso ter uma contratura do reto medial, que essa própria contratura pode impedir então a abdução. Então esse impedimento de abdução pode não ser secundário a necessariamente a perda de força do cesto que se mantenha, mas a um mecanismo mecânico de restrição de abdução do reto medial. E aí a gente então faz a adução passiva, aqui está sendo mostrado um exemplo de adução passiva dos músculos verticais, ou seja, jogando o olho para cima e jogando o olho para baixo. Mas a gente pode fazer então para os desvios horizontais também. Então, se eu percebo que o paciente não abduz bem e no teste de adução passiva eu sinto uma resistência a essa abdução, essa resistência está acontecendo como fruto de uma contratura do reto medial. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é a teste das forças geradas, que na verdade o teste de forças geradas a gente pede ao paciente, então se eu tenho um endodesvio em que o olho está desviado para dentro, posso colocar uma pinça, apreender esse olho temporalmente ou medialmente, que seja, e peço ao paciente para abduzir, fazendo uma sacada, fixando no estímulo que eu orientei o paciente a fixar. E aí ele, ao fixar rapidamente nesse estímulo, a gente vai sentir se existe algum tranco na pinça, e esse tranco na pinça mostra para a gente que existe alguma força de abdução, que a gente está diante de uma paresia com potencial de recuperação. A gente geralmente, quando a gente está estudando a abdução, é ideal segurar com a pinça mais na face medial, porque se essa pinça escorregar, se a gente segura na face temporal do olho, e essa pinça escorrega e o paciente está abduzindo, a gente pode desepitelizar a córnea. Não é um teste tão fácil, depende de colaboração do paciente, tanto para adução passiva quanto o teste de forças geradas, porque o paciente não pode estar tenso, contraindo esse olho, mas, então, assim, é bom pingar colírio anestésico, é bom umedecer a ponta de um cotonete, por exemplo, depois de pingar o colírio anestésico, a gente ficar segurando com a ponta do cotonete umedecido por anestésico alguns segundos ali na área onde a gente dá conjuntiva, onde a gente vai segurar para fazer os testes, para que o paciente tolere um pouco melhor. E aqui mostrando um teste de sensibilidade, tudo isso é importante para que a gente consiga provar se o paciente tem outros pares cranianos acometidos. Vamos agora começar a testar o nervo trigêmeo, começando pela sensibilidade tátil da superfície. Comparamos a sensibilidade dos três andares da face, parte direita com a parte esquerda. Está a sentir? É igual ao vice. E aqui agora? O que a gente pode fazer diferente é pedir o paciente para fechar os olhos, que sempre é melhor para que ele não induza resposta de sensibilidade. Está a sentir picado? É igual ao vice. Podemos também comparar os vários andares entre si. É igual? Agora testar o nervo trigêmeo motor, começando por apreciar o relevo, a simetria do relevo na seta temporal. Em seguida, pedimos ao doente para abrir lentamente a boca para verificar se há algum desvio do queixo. Tá? Em seguida, pedimos para encerrar a mandíbula com força, testando a força de contração dos músculos na seta, outra vez, e temporal. Então, se o quinto par estiver acometido, ele também vai comprometer a mastigação, e os músculos mais acessíveis para a gente são realmente o masseter e o músculo temporal, e a gente pode testar dessa forma também para avaliar se existe alguma paresia do quinto. A paralisia facial também é uma das formas de a gente avaliar se o paciente tem outro acometimento de par craniano associado aos pares cranianos da motricidade ocular. Então, a gente estuda os músculos da mímica facial, pedindo o paciente, então, para regalar a sobrancelha, para
fechar com força os olhos, a gente testa o orbicular, e também o paciente para sorrir ou para, de boca fechada, tentar encher a boca de ar, né? Fazendo assim, e a gente estuda se existe alguma assimetria, então, de contração dos músculos da face. Lembrando que se a paralisia for periférica, a gente tem um acometimento de toda a hemiface. Se a paralisia for central, como o núcleo facial, ele recebe fibras do tracto córtico-nuclear ipsilateral e contralateral, a gente acaba tendo preservação, então, do terço superior da face, quando a paralisia ela é central. Mas se for do fascículo para frente, a gente tem, então, uma paralisia que é de toda a hemiface. Aqui mostrando que a gente tem o papel da toxina botulínica nos pacientes com diplopia e paresia de cesto. Dependendo da causa, por isso é importante tentar fazer topografia, tentar fazer o diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico, porque se a gente tem um mecanismo dependendo das etiologias, a gente tem uma resposta de recuperação espontânea. Então, aqui uma paciente com paralisia de sexto nervo esquerdo após uma ressecção de meningioma. Então, essa paciente, se a gente traçar aqui no meridiano bem na linha média da fenda palpebral, a gente percebe que ela não consegue abduzir esse olho tem uma paralisia importante, né? E aqui já era após a aplicação do Botox, em que a gente já vê que o Botox tinha um efeito de paresia do reto medial. Então, assim, ela não conseguia mais aduzir esse olho. Então, o Botox nesses pacientes era um paciente que tinha um quadro clínico bem, assim, característico de paralisia. Então, devido à paralisia, essa paciente tinha um torcicolo, virava a cabeça para o mesmo lado do olho parético para conseguir fundir. E esse olho não passava da linha média, né? Então ele não abduzia. Então o Botox nos ajudou tanto a evitar a contratura do reto medial que já estava se desenvolvendo e facilitando, evitando que essa paciente tivesse, o que a gente estava fazendo? Na verdade, facilitando a recuperação, porque se houvesse uma reinervação espontânea desse sexto nervo, a contratura do reto medial desenvolvida impediria o paciente de conseguir abduzir. Então a gente, com o Botox, a gente estava evitando que essa contratura causasse o pior prognóstico de recuperação para a paciente. Outra coisa que a gente estava fazendo com a toxina botulínica era evitando, na verdade, assim, tentando fazer um diagnóstico diferencial se a gente está diante de uma paralisia ou de uma paresia. Para mim, ainda parecia uma paralisia porque o Botox causou uma limitação de adução e esse olho só chegou até a linha média. Ele não chegou a fazer uma exotropia. Só que à medida que foram passando as semanas, a paciente foi recuperando a inervação do sexto nervo e hoje, sem precisar de cirurgia, ela consegue abduzir completamente. Eu não tenho as fotos para mostrar, mas para a gente entender o quanto que a gente tem que esperar um pouco da evolução da doença, ter um desvio estável para pensar em operar, e o Botox ele pode evitar a contratura para dar melhor prognóstico no futuro, e também serve para diagnóstico diferencial entre paresia e paralisia. Se essa paciente, após o efeito do Botox, voltasse para uma esotropia, não conseguisse abduzir mais esse olho e tal, a gente estaria diante de um diagnóstico, então, confirmado de uma paralisia, e que esse sexto nervo não teria recuperado sua inervação, e que seria, então, uma cirurgia com transposição muscular. Mas, no caso dela, evitamos a contratura do reto medial, e ela foi tendo, ao longo do tempo, uma recuperação espontânea da abdução, e a gente consegue também acelerar um pouco essa recuperação da abdução dessa paciente, paralisando o antagonista, paralisando o reto medial, até que ela ganhe força do reto lateral. Aqui, lembrando da paralisia do olhar conjugado, que pode acontecer principalmente se a gente tem uma síndrome clínica em que a gente tem uma lesão do núcleo do cesto, e com isso da formação reticular paramediana contínua também. Lembrar que o núcleo do cesto ele recebe fibras, então, da área premotora, né, do córtex cerebral e da área motora que vão planejar o movimento, vem para o tracto córtico nuclear até o núcleo na ponte, e desse núcleo partem, então, fibras para o reto lateral para fazer a abdução desse olho. Mas também partem fibras pelo fascículo longitudinal medial para inervar o núcleo do terceiro contralateral, e assim inervar de forma simultânea o reto medial, permitindo o olhar conjugado. Se a gente tem uma lesão que pega o núcleo do sexto, a gente vai ter a inibição dessa via, então o olho contralateral não vai aduzir, como tem paralisia de sexto, também não vai abduzir o olho do mesmo lado acometido. Aqui mostrando um vídeo de como o paciente se comporta. Então, o paciente consegue olhar para a direita, e no reflexo óculo vestibular ele melhora um pouquinho essa
abdução. Então, aqui a gente tem uma limitação de abdução do olho esquerdo acometido e uma limitação de adução do olho contralateral. Essa limitação pode ser parética, ou seja, não ser uma paralisia completa, ser só uma limitação do olhar conjugado de forma parcial. Então, o olho abduz um pouco e o olho contralateral aduz um pouco. Mas, principalmente nas sacadas, a gente percebe, então, a perda de força. Então, é importante pesquisar no olhar de segmento, pesquisar nas sacadas e também pesquisar no reflexo óculo-vestibular, porque no reflexo óculo-vestibular, a gente, se o problema for da via supranuclear, a gente tem um reflexo óculo-vestibular normal. Se a lesão for já da via do núcleo para frente, a gente tem também alteração no reflexo óculo-vestibular. A oftalmoplegia internuclear, por sua vez, a lesão não está no núcleo do cesto, mas a lesão está no fascículo longitudinal medial. Então, no mesmo lado em que o fascículo longitudinal medial é acometido, a gente tem uma limitação de adução daquele olho. Se eu tenho uma lesão que pode causar uma paresia de cesto e do olhar conjugado horizontal e ainda ascende para acometer o fascículo longitudinal, a gente acaba tendo, então, uma síndrome mista, em que aquele olho não abduz, o olho contralateral não aduz, pela lesão do fascículo longitudinal medial, e eu tenho associado, então, uma paralisia completa do cesto. Aqui mostrando como o paciente se comporta na oftalmoplegia internuclear, nesse caso, de forma bilateral, só que apenas mostrando, assim, na verdade, quando o caso é bilateral, a gente tem a síndrome dos olhos virados para a parede, né, que é a síndrome de Webino, né, que é o wall-eyed, né, internuclear ophthalmoplegia, né. Então, a gente tem oftalmoplegia internuclear, mas que é bilateral, e que esses olhos, então, acabam assumindo uma posição de divergência, por ser bilateral, muito comum nas doenças desmelinizantes do tronco cerebral. Mas quando o quadro é unilateral, o que a gente vê é uma limitação de adução apenas de adução do olho comprometido e o olho do mesmo lado do fascículo longitudinal medial comprometido e o outro olho sem paralisia de abdução. Ele consegue abduzir, só que ele abduz fazendo nistagmo. Não se sabe muito bem a causa desse nistagmo, mas imagina-se que seja um nistagmo sacádico de correção, em que o olho tente manter a abdução, mande um drive para abduzir, para tentar compensar essa paresia de adução. Então, existe um comando para abduzir o olho e tentar estimular a adução do olho contralateral e manter esse olhar lateral. Mas como o paciente tem uma paresia do fascículo longitudinal medial, ele não consegue aduzir, e fica com limitação de adução, e o outro olho faz um nistagmo de abdução. Lembrar que esse aspecto de oftalmoplegia internuclear aparece também nos pacientes com doenças da placa motora. Então, é muito comum o paciente com Graves mimetizar esse quadro, porque o acometimento das placas motoras pode ser de forma assimétrica. Então, a gente tem a placa motora do reto medial mais acometida, então ele tem uma limitação de adução, enquanto ele consegue abduzir com o outro olho. E aí, como existe um cansaço da placa motora, pela característica da doença, o olho tende a voltar à adução, esse olho que estava abduzindo, e o paciente refixa para manter a fixação lateral, já que a gente está estimulando o paciente a olhar para um determinado lado. Se é o olho direito, ele vai olhar para a direita, mas o reto medial tem uma limitação de adução e o outro olho faz um nistagmo de refixação. Então, por isso que a miastenia também simula muito a oftalmoplegia internuclear. E a oftalmoplegia internuclear pode ser bilateral, como a gente falou, principalmente na esclerose múltipla, e lembrar que também pode vir associada com paralisia de cesto e paralisia do olhar conjugado horizontal. Lembrando aqui da síndrome da paresia de terceiro, em que a gente vai ter, então, uma pitose com uma exotropia e hipotropia do olho acometido, com ou sem dilatação pupilar. Então, o paciente tem limitação de adução, elevação, abaixamento. Uma das marcas de que o sexto nervo, do que o quarto nervo, ele está saudável e está funcionante nesse paciente, porque a gente não consegue, já que o paciente tem uma limitação de adução, a gente não consegue trazer esse olho para próximo do nariz, em adução, de forma que a gente consiga estudar melhor a função dos oblíquos. Como existe uma paresia do terceiro, a gente já imagina que o oblíquo inferior vai estar comprometido, mas saber se o oblíquo superior está funcionante ou não nos ajuda bastante ao avaliar o paciente em abdução e abaixamento. Como o oblíquo superior também participa do abaixamento do olho, e ele não tem um antagonismo, então, do reto superior,
porque está parético. Quando a gente coloca o olho em abdução e abaixamento, só o oblíquo superior está funcionando para abaixar esse olho. E aí a gente acaba observando, então, um mecanismo de intorsão. Se a gente observar os vasos da íris, a gente observa eles entorcendo, e esse mecanismo de intorsão nos mostra que o quarto nervo está funcionando. Geralmente, quem antagoniza o quarto nervo para evitar que o mecanismo de torção aconteça, ao olhar para baixo, é justamente o reto inferior. O reto inferior faria o olho olhar para baixo e faria uma extorsão. Já o oblíquo superior faz olhar para baixo, uma intorsão. Só que a gente está diante de um quadro de terceiro, com paresia do reto inferior, então, ao olhar para baixo, vai participar mais do oblíquo superior, e ele vai causar um mecanismo de intorsão que a gente consegue observar. Então, isso nos ajuda numa oftalmoplegia a perceber se o quarto nervo está funcionando. A exotropia que acontece já é um sinal de que o sexto nervo está funcionando, porque ele que está causando, então, a XT, sem o antagonismo do reto medial, que causaria a adução. Então, às vezes, a gente viu vários quadros, né, que a gente tem uma oftalmoplegia completa, como Graves, que pode causar uma oftalmoplegia mais completa, como, enfim, uma trombose do seio cavernoso, uma fístula carótida cavernosa. Mas nesses casos, a gente, então, tem uma oftalmoplegia completa, a gente não tem uma XT grande, hipotropia, nem nada. Aqui, quando é isolado do terceiro, a gente vai ter uma XT grande e uma hipotropia. Lembrar que a gente pode ter paresia de terceiro só da divisão dos seus ramos. Então, se a gente tiver só da divisão superior, na verdade, a gente tem uma limitação de elevação, e a pálpebra cai. Mas se tiver uma limitação e não temos necessariamente XT. Inclusive, o paciente pode ter, então, hipotropia apenas sem XT. Se a gente tem uma lesão somente da sua divisão inferior, a gente vai ter, então, um paciente que predomina a limitação de adução e de abaixamento. Então, esse paciente pode ter uma XT com hipertropia e não ter pitose, né, palpebral. Lembrando, então, do trajeto do terceiro nervo, ele vai sair, então, do mesencéfalo e vai caminhar, né, pela cisterna licórica até atingir, aqui, na verdade, saindo do mesencéfalo, vai caminhar pela cisterna licórica até penetrar no seio cavernoso e entrar pela fissura orbitária superior para inervar os músculos da órbita. Lembrar também da sua origem, do seu núcleo, que a gente pode ter lesões nucleares, a gente vai discutir isso um pouquinho, e lembrar que a sua divisão em ramo superior e inferior geralmente costuma acontecer ali no seio cavernoso, no seu terço mais anterior, e quando ele vai entrar na órbita, a gente pode ter lesões que são mais selecionadas, né, na divisão superior ou inferior. No livro do Reut, ele comenta que a gente pode ter síndromes clínicas que são divisionais, vamos dizer assim, que se comporta como ramo superior apenas cometido ou ramo inferior apenas cometido. Essa divisão em ramos, de fato, vai se caracterizando mais no seio cavernoso e depois na órbita, quando ela se divide para inervar os músculos. Porém, a mesma lesão sendo de fascículo, lá dentro do mesencéfalo, às vezes a gente consegue sim ter uma lesão que seja mesmo central dentro do mesencéfalo, a gente ter um comportamento clínico de ser mais um ramo do que o outro ramo acometido, não necessariamente pegando todo o nervo, o sexto nervo. Lembrar de estruturas vasculares que caminham junto com o sexto nervo, próximo a ele, principalmente nessa trajetória cisternal, que a gente tem um grande contato do terceiro nervo com a artéria comunicante posterior e também com o uncus, que é uma estrutura aqui do lobo temporal, que também tem contato importante. Se a gente tem uma hipertensão, existe algo pressionando o hemisfério cerebral de um dos lados, pode existir, então, uma herniação do uncus para dentro da tenda do cerebelo e comprimir também o terceiro nervo. As etiologias, a gente pode ter causas isquêmicas, que é mais frequente, como o êmbolo da artéria basilar, e pode, né, então, causar uma lesão de tronco cerebral, de mesencéfalo, mas o que é mais frequente para a gente oftalmologista seria o paciente com diabetes, hipertensão, em que ele tem uma microangiopatia, uma lesão da vasa nervorum, que pega só o nervo, não tem uma lesão central. Mas lembrar que outras causas de vasculites também podem levar, como lúpus, arterite temporal, a lesão desse nervo em qualquer área dele, em qualquer localização, e lembrar da migrânia, como a gente comentou, que é muito comum que ela possa levar essa enxaqueca, né, com migrânia das artérias, enfim, com acometimento ali com vasoespasmo das artérias do tronco, do tronco, né, vertebral, né, das vertebrais da basilar, pode também cursar com uma paresia de terceiro, que é a transitória, mas que pode ser recorrente em mais de um surto e acomete principalmente as crianças.
trauma, como cirurgia para aneurisma, fístula carótida cavernosa, hemorragia, infiltração, como chivanoma, um angioma cavernoso, tumor, inflamações, causas compressivas, infecciosas, ou outras causas infiltrativas, como leucemia e linfoma. Lembrar que as fibras parasimpáticas que são responsáveis pela inervação da pupila, elas são mais superficiais no nervo do que as fibras de oculomotricidade. Então, por isso, toda a causa extrínseca de compressão do nervo em si não é do fascículo nem do núcleo, mas do nervo no seu trajetório, e elas começam causando, então, a dilatação pupilar antes de causar uma paresia de motricidade. Por outro lado, as causas isquêmicas, com falta de circulação da vasa nervorum, essa deficiência de oxigenação ela vai ser sentida inicialmente no centro do nervo, porque os vasos eles têm uma trajetória centrípeta, né? Eles vão da periferia para migrar para o centro do nervo. Então, no centro do nervo existe mais isquemia e mais precoce do que na sua periferia, por isso a pupila é a última cometida. Lembrar que pacientes também com paresia de terceiro, quando a causa ela é compressiva ou por trauma, a gente tem uma desmielinização desse nervo, de tal forma que existe uma ruptura, então, do trajeto da mielina, e pode existir um misnervation, assim, um misdirection desses nervos quando eles estão se regenerando. Então, a gente vai poder ter fibras que deveriam ir para o reto medial e que vão para a pálpebra, que iriam para o reto inferior e vão para a pálpebra, vão para a pupila. Então, a gente começa a perceber movimentos aberrantes, como nesse paciente, que ele tem uma pitose, uma XT desse olho, esse olho tem uma paresia de terceiro, mas quando o paciente aduz, ele tem limitação, porque ele ainda mantém a paresia, mas a pálpebra passa a subir. Quando o paciente olha para baixo também, essa pálpebra sobe, e quando ele olha para cima também. A melhor maneira de a gente testar se existe regeneração aberrante ou não é observando o comportamento da pupila e da pálpebra, que vão tendo movimentos de miose e de abertura da fenda palpebral, de acordo com os movimentos do olho, sobretudo em adução e abaixamento. Então, vai ser mais fácil a gente perceber a regeneração aberrante. Uma das causas que vão levando a paresia de terceiro de forma lenta e simultaneamente causando regeneração aberrante é o meningioma, que acometa seio cavernoso, acometa enfim, a fissura octária superior, e que daí vai comprimindo o terceiro, levando uma paresia, e ao mesmo tempo, como o tumor é lento, ele vai levando desmelinização, o paciente não necessariamente vai ter um grande desvio, mas ele já começa a ter regeneração aberrante, porque ele vai lesionando algumas fibras e elas vão se regenerando, só que elas vão se regenerando com uma trajetória meio anômala. Então é importante lembrar do núcleo do terceiro, da sua composição, né? Então são dois núcleos que estão bem próximos na linha média do mesencéfalo. A gente tem aqui na região mais rostral o núcleo de Antiger-Westphal, que seria o núcleo responsável pela coordenação então da pupila, do reflexo pupilar fotomotor direto, consensual, a resposta da pupila fazendo miose. Depois a gente vai ter um núcleo então que vai inervar o reto inferior, um núcleo que vai inervar o oblíquo inferior e um núcleo que vai inervar o reto medial. A gente tem núcleos para o reto superior e a gente vai ter um núcleo caudal que vai inervar ambos os levantadores da pálpebra. Então, numa lesão nuclear, a gente pode ter como é um núcleo único e inerva simultaneamente, as lesões centrais nucleares são marcadas, é uma marca registrada delas, ter a pitose palpebral bilateral. Então, essa é uma das características. Outra coisa, o núcleo que é responsável por inervar o reto superior, ele sai assim, a sua emergência cruzada. Então, o núcleo da direita inerva o levantador o reto superior esquerdo. Então, é o único que é cruzado. E os demais núcleos emergem com fibras ipsilaterais. Então, lembrando mais a parte mais rostral para a parte mais ventral, a gente tem um núcleo óptico que faz a parte parasimpática, controle da pupila, os núcleos do reto inferior, oblíquo inferior e reto medial. O núcleo caudal é um só, ele é mais inferior, inerva as duas pálpebras, e o núcleo levantador, o núcleo que inerva o reto superior, ele já é um núcleo que é cruzado. Então, assim, lesão nuclear, a gente costuma ter um quadro clínico de paralisia unilateral de terceiro nervo craniano, com paralisia contralateral do reto superior e a blefaroptose bilateral. Tá? É impossível ser uma lesão central se a gente tiver essas apresentações, uma paralisia unilateral de terceiro com o reto superior contralateral normal. Ou seja, se tem uma paralisia de terceiro completa aqui de um lado, se ela for nuclear, é para ela lesionar também o núcleo do reto superior,
que seria contralateral. Se não está acontecendo isso, é porque a lesão foi de fascículo para frente, né? Uma oftalmoplegia interna unilateral também, porque o núcleo, a pupila geralmente vai ser um núcleo central que vai inervar as duas pupilas. Então, se você tem uma lesão só de uma pupila, também não é possível. Uma blefaroptose também unilateral não é possível que seja nuclear. E uma paralisia isolada ou bilateral de reto medial, pela posição em que os núcleos estão. Então, assim, uma paralisia de reto medial seria muito caprichosa, que ela seja isolada ou bilateral, ou seja, lesionar somente o núcleo do reto medial de um olho e de outro dentro do mesencéfalo. Para a lesão acontecer assim, ela tem que pegar mais núcleos, né? Mais subnúcleos do núcleo do terceiro. Então, é muito raro, é praticamente impossível que seja só uma paresia isolada do reto medial. Se a gente tem uma paresia isolada do reto medial, é muito mais provável que a gente esteja diante de uma miastenia, ou que a gente esteja diante de um estrabismo restritivo, ou que a gente esteja diante, então, de uma doença de placa motora, né, que é a miastenia, ou de uma doença supranuclear, do comando, né, ou seja, de uma oftalmoplegia internuclear. Lembrando das síndromes clínicas que a gente pode ter, então a gente pode ter uma lesão fascicular isolada, com ou sem cometimento pupilar, ou seja, uma lesão que pega o fascículo dentro do tronco cerebral, ou associada a outros déficits. Aqui algumas síndromes que a gente tem, quando ela é mais posterior, essa síndrome de North-Nagel, em que a gente tem uma paralisia de terceiro mais ataxia cerebelar por acometer o pedúnculo cerebelar superior. A gente tem a síndrome de Benedict, em que a gente tem uma paralisia de terceiro e outros sintomas extrapiramidais, como tremor por lesão do núcleo rubro. A síndrome de Weber, em que a gente tem lesão do terceiro mais hemiplegia contralateral por acometimento do tracto córtico-espinhal. E a síndrome de Claude, que seria a paralisia de terceiro, mais ataxia, dissimetria, diadococinesia e tremor, já que essa lesão acomete um pouco do pedúnculo cerebelar superior, além de terceiro nervo, de fascículo de terceiro e núcleo rubro. A paralisia de quarto nervo craniano, ela é um capítulo à parte, assim, com vários detalhes, e também um pouco uma curva de aprendizado maior para que se faça o diagnóstico e para que se se planeje o tratamento. Então, esses pacientes com paralisia de quarto, é importante a gente saber que eles vão ter um desvio vertical, às vezes o desvio vertical ele é pequeno, então é importante medir com prismas, é importante medir em todas as posições do olhar, inclusive fazendo Biuchowski. Geral, o paciente ele pode apresentar o sinal de Biuchowski, que é ele chegar com a cabeça inclinada, geralmente o paciente inclina a cabeça sobre o ombro do olho não acometido. E o paciente faz essa inclinação não por conta da torção que o paciente perceba, mas geralmente para compensar o desvio vertical, a diplopia vertical. E esse paciente, então, vai ter uma hipertropia que piora ao inclinar a cabeça para o mesmo lado acometido, e é importante a gente estudar a torção desse paciente. Então, é importante a gente fazer retinografia para avaliar a torção objetiva, e através do Maddox a gente avaliar a torção subjetiva. Então, a gente geralmente a FOV ela tem que estar mais ou menos na mesma altura do terço, da metade desse terço inferior do disco óptico, né? Então a FOV deveria estar mais aqui em cima, a gente tem uma distorção em que essa FOV desceu mais. A maneira de a gente avaliar pela retinografia, a gente faz marcar, então, assim, do centro da FOV, a gente, enfim, na verdade, a gente faz um quadradinho aqui envolvendo o disco óptico, medimos a bissetriz, né, desse quadradinho, então a gente faz um quadradinho mais um X, e esse seria o centro da fóvea. E a gente mede, então, do centro da fóvea reto, e do centro né, passando pelo meio, então, desse ponto central, a gente mede aqui reto, né, 90 graus, e a gente mede também daqui até a fóvea. Esse valor, esse ângulo, a gente tem, fisiologicamente, ele vai até 8 graus. Se esse ângulo está aumentado, então a gente tem, então, um pouco de distorção. Uma distorção maior que 3, 4, 5 graus, o paciente já percebe e começa a ser também uma das causas de não conseguir fundir e de ter sintomas. Lembrar de outra causa de oftalmoplegia dolorosa, em que o paciente se queixa de cefaleia, que seria a apoplexia hipofisária.
Então, esse paciente tem um aumento da glândula adenal, hipófise, e por um hipofluxo, ou uma glândula cresceu demais, já não está tão bem vascularizada, ele pode ter um infarto agudo, causando então uma oftalmoplegia com dor, com cefaleia e também com outros sinais sistêmicos, perda de consciência, inclusive, meningismo, etc. Outras causas seriam as miopatias oculares, como miopatias, a gente divide miopatias congênitas, doenças distróficas, como miotonia, miotônica ou oculofaríngea, desordens dos canais iônicos, miopatias mitocondriais, encefalopatia por deficiência de vitamina E, miopatias traumáticas, inflamatórias, como a ortopatia de Graves, que a gente já comentou, as miopatias endócrinas ou tóxicas. Deixei grifado algumas que a gente vai comentar mais, a gente divide um pouquinho essa aula num outro momento. As miopatias mitocondriais, então, seriam chamadas de encefalopatias mitocondriais, é uma doença então, mitocondrial, como o nome diz, em que a gente vai ter um defeito, então, do metabolismo dessas mitocôndrias, a presença de números aumentados de mitocôndrias no sarcolema das fibras musculares afetados, então, o diagnóstico a gente vai suspeitar pela clínica do paciente, mas precisaria de biópsia. Com essa coloração que o tricromo de Gomori, esses sarcolemas cheio de mitocôndrias, ele vai se tornar mais arroxeado, e com esse aspecto de ragged red fibers, né, de fibras vermelhas rasgadas. A manifestação principal é a oftalmoplegia crônica externa progressiva, geralmente em adultos jovens ou crianças. Pode ter outras alterações, como retardo mental, sinais de alterações córticos espinhais, baixa estatura, bloqueio de ramo cardíaco, que é o que mais nos preocupa, que pode colocar o paciente sob risco de vida. A herança autossômica dominante, sobretudo, mas pode ser autossômica recessiva ou ligada ao sexo. Tem uma perda progressiva da função motora dos olhos, sem envolvimento pupilar, e o paciente tem pitose na maioria dos casos. O fechamento palpebral ele é deficitário por fraqueza dos músculos orbiculares. Esse paciente vai ter um reflexo de Bell reduzido, porque existe a inervação para que o paciente faça movimento, mas não existe força motora para ele realizar. Então, a oclusão dos olhos deveria esses olhos subirem, mas eles acabam não subindo, então o Bell vai ser ruim. E o paciente pode desenvolver uma fraqueza generalizada, principalmente musculatura proximal, de membros, né, superiores e inferiores. Casos, geralmente, a evolução é muito lenta, o paciente vai se adaptando a mexer mais a cabeça do que os olhos para olhar para os campos periféricos, e geralmente os casos são mais simétricos e avançados, vai cometendo de forma mais generalizada, e o paciente, então, raramente tem diplopia, e o bom é que eles têm geralmente uma preservação da infraversão. Então, eles conseguem ler e conseguem colocar esse olho em hipotropia, né, de forma simétrica. Então, eles levantam um pouquinho o queixo para conseguir fixar. Então, aqui o paciente tentando olhar para cima, aqui para esse lado e para o outro. Então, existe uma certa preservação da força nesses casos, mas com pitose. O diagnóstico não é tão fácil. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, no hospital, em que foi feita cirurgia para correção de pitose, porque não tinha causa aparente, não era miastenia e tal, e esses pacientes foram progredindo com piora, com recidiva. Então, a princípio, se pensava que era, enfim, uma falência ali esperada da cirurgia, foram reoperados. E depois a gente vai percebendo que vai desenvolvendo a plegia, né, uma paresia ocular, que se foi pensando doença mitocondrial, foi biopsiado e se fechou o diagnóstico. E a literatura também coloca que a maioria dos pacientes não vão ter diplopia, mas tem casos já relatados de pacientes com desvios, inclusive verticais, grandes, em que se pensou em miastenia e que houve inversão do desvio, e que, por fim, esse músculo que foi, então, ressecado para corrigir o estrabismo foi levado para biópsia, para anátomo patológico, e se confirmou, então, uma doença mitocondrial. Então, eles se mascaram muito em relação a se parecer com outras doenças. As miopatias mitocondriais, a gente precisa se lembrar da síndrome de Kearns-Sayre, em que esse paciente vai ter uma oftalmoplegia externa crônica progressiva de instalação inicial antes de 20 anos, com uma retinopatia pigmentária. Então, é importante fazer o fundo de olho desse paciente, e eles podem ter bloqueio cardíaco. Então, eles geralmente têm outras alterações sistêmicas, pelo menos uma dessas, sendo a mais grave, bloqueio cardíaco, evoluindo com insuficiência cardíaca, síncope ou morte súbita. Disfunção cerebelar, hiperproteinorraquia também, que é marca da doença. Pode haver manifestações neurológicas como nistagma, ataxia, disfunção vestibular e córtico-espinhal. Pode haver alterações endócrino-metabólicas também, esses pacientes têm baixa estatura, deficiência gonadal, pode apresentar diabetes mellitus, doença tireoidiana,
hiperaldosteronismo, hipomagnesemia, hipoparatiroidismo. E de laboratório, como eles têm falência da produção de energia, eles podem ter aumento do lactato do ácido pirúvico, né, do piruvato. O quadro clínico é de pitose palpebral bilateral, fraqueza de orbicular, e eles podem, inclusive, ter uma ceratopatia por exposição desses olhos. A pitose palpebral ela é acentuada, com dificuldade de elevação dessa pálpebra, e aqui mostrando na retinografia esse aspecto da retinose pigmentar, que lembra um aspecto de sal e pimenta, como se fosse uma toche, né, de uma infecção, uma retinite infecciosa, mas que, na verdade, faz parte do quadro clínico em que ele vai tendo, então, diminuição das funções, principalmente bastonetes, mimetizando, então, o quadro de uma retinose pigmentar. O tratamento seria melhorar a produção de energia com a coenzima Q10, isso melhoraria o metabolismo do piruvato, da função cardíaca, da tolerância ao exercício, melhoraria também o nível de proteína no líquor e a própria ataxia, mas não tem nenhum efeito sobre a oftalmoplegia, pitose ou sobre a retinopatia. E esses pacientes, então, eles podem merecer cirurgia para melhorar um pouquinho a abertura da fenda palpebral, lembrar que eles têm um BEL ruim, precisa de lubrificar esse olho. O próprio orbicular tendo força ruim também não vai ter uma bomba de troca do filme lacrimal e de lubrificação desse olho tão adequada, então esse é um problema também. E esses pacientes, por arritmia, por bloqueio cardíaco, na verdade, podem merecer marca-passo para prevenção de morte súbita. Lembrando de outras miopatias mitocondriais, a gente tem as distrofias miotônicas, que é a autossômica dominante. Os pacientes cursam com miotonia, ou seja, quando eles fazem uma contração voluntária, eles têm uma dificuldade de relaxar essa contração. Então, o que a gente pode pesquisar é pedir ao paciente, por exemplo, para apertar a sua mão. Ele aperta a sua mão porque foi uma decisão voluntária, e o normal é ele conseguir relaxar isso depois de um tempo. Mas toda vez que ele provoca um movimento voluntário, ele tem uma anomalia de relaxar esse tônus. Então, uma atividade patológica persistente após forte contração, e o paciente também tem um quadro sistêmico degenerativo. O tipo 1, que é o de Steiner, que é o mais comum, associado à cromossomo 19, o paciente tem uma face alongada, como a gente percebe aqui, calvície precoce, afundamento do músculo masseter e temporal, então um rosto mais encovado, afilamento de pescoço e membros, fraqueza do orbicular, oftalmoplegia externa progressiva também, principalmente com as sacadas mais lentificadas do que com a limitação completa de segmento, né, de abdução, adução do olho. A pupila é pouco reativa, geralmente com miose, com uma dilatação ruim. Esses pacientes podem ter distrofia retiniana associada na mácula ou na periferia, então pode ser central ou periférica, e despigmentação do corpo ciliar também. Isso associado com uma menor produção de líquor, e esses pacientes não podem ter uma hipotonia, né, desse olho. A doença, né, Steiner, que é tipo 1, tem um amplo espectro, aqui mostrando um pouquinho do que esses pacientes podem apresentar, e lembrar do aspecto, então, característico da catarata que esses pacientes vão desenvolver. A tipo 2 está associado à mutação que ocorre no cromossomo 3, ela é menos frequente, na verdade nela o comprometimento cognitivo é menos frequente, a oftalmoplegia é raro, e esses pacientes vão predominar neles a pitose. O diagnóstico, através da eletroneuramiografia, né, o característico da miastenia é que existe um decremento após o estímulo repetitivo. Nesses casos, os pacientes podem ter uma contração com amplitude reduzida, mas não piora um decremento após o estímulo repetitivo. Teste genético, biópsia muscular, para separar das outras doenças, como as miopatias mitocondriais. E enzimas séricas também, que podem estar elevados, o CPK elevado. O tratamento desses pacientes é com suporte clínico, lembrar que esses pacientes, quando submetidos à anestesia, eles podem ter eventos adversos graves, como complicações respiratórias por menos força, né, do drive ali da musculatura acessória respiratória e da musculatura, né, intercostal, podem desenvolver arritmias cardíacas, inclusive, né, ter lise desses músculos, então aumentando a CPK, as mioglobinas, e isso levar, então, uma insuficiência renal secundária à rabdomiólise. Esses pacientes geralmente são miotônicos, eles têm uma fatigabilidade importante, podem ter dor muscular, eles também têm calvície precoce, podem ter catarata, arritmia cardíaca e serem inférteis. Outros casos seriam a distrofia oculofaríngea, em que a gente tenha essa mutação, e a autossômica dominante, geralmente de origem franco-canadense, o paciente também tem pitose, pode preceder a disfagia em anos, é uma doença de evolução lenta, bilateral e pode inclusive ser assimétrica.
O paciente vai se manifestar com oftalmoplegia externa, que se for assimétrica vai ter diplopia, tem pitose, tem disfagia muscular, né, bulbar, da laringe e da faringe. Pode ser grave, impedindo até que o paciente, então, tenha uma deglutição efetiva de líquidos e, por isso, o paciente pode engasgar, pode ter broncoespasmo. E a biópsia mostraria, então, alterações degenerativas e fibrose das fibras musculares. Nem sempre, enfim, a biópsia vai ser do músculo extraocular, a gente pode ter, então, fazer de músculos proximais, como o deltóide, outros músculos do braço, membro superior, né? Aqui falando do que é mais importante que aparece para a gente na clínica, seria a miastenia gravis. É uma doença autoimune em que existe a produção de anticorpos contra o receptor de acetilcolina. Então, ele vai acometer, então, impedir a contração dessa placa motora por impedir, né? Então, assim, o receptor na membrana pós-sináptica. O paciente vai ter como característica a fraqueza e a fatigabilidade dos músculos voluntários. Então, ele melhora um pouco o desempenho depois de descanso e piora depois do uso contínuo. Tem uma predileção pelos pares cranianos, por isso que o paciente pode ter pitose e diplopia como manifestação inicial. A acetilcolina é incapaz de se ligar ao receptor na placa motora, acomete qualquer idade, mas por isso ele é diagnóstico diferencial de todas as causas de diplopia adquirida. É raro na primeira década e também após 70 anos, é mais comum nos pacientes adultos jovens. Em algumas literaturas existe uma predileção maior de homens em relação às mulheres, mas isso é meio controverso, na verdade, das mulheres em relação aos homens. A forma ocular aparece mais tardiamente, e quando a gente tem a forma ocular pura, na verdade, a gente está querendo dizer que ela pode aparecer um pouquinho mais tardio, e aí tem uma predisposição maior por homens acima de 40 anos. Mas, como a gente falou, pode ser qualquer idade, só é mais raro na infância e mais raro no idoso. O início é insidioso ou abrupto, o paciente tem muita flutuação dos sintomas, a pitose é muito prevalente, mas ela é bem variável, e a gente tem que ficar sempre de olho se ela é bilateral assimétrica, porque muitas vezes, se ela for bilateral assimétrica, não simula uma pitose unilateral. O paciente tem diplopia, fraqueza dos músculos extraoculares, e o acometimento, quando ele é mais sistêmico, pode ter fraqueza bulbar, então, assim, tanto dos músculos proximais, quanto o paciente pode ter disfagia, dificuldade respiratória também. E lembrar que esses pacientes podem ter doenças autoimunes associadas, como esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide e hipertireoidismo. É muito marcado na literatura se dizer que o paciente que tem uma doença de Graves e ele se manifesta com uma XT, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com miastenia. Às vezes a gente pode ter as duas doenças acontecendo juntas, já que é mais comum que a doença de Graves se comporte com uma esotropia e hipotropia. Aqui mostrando alguns sinais que a gente encontra esse paciente no teste do esforço, em que a gente tem uma pitose que parece ser unilateral de tão assimétrica que ela é, e aí após o teste do esforço a gente vê essa pitose piorar. Então a gente deixa o paciente com a cabeça reta, mas olhando para cima durante 2, 3 minutos, e a gente pode se basear na foto para perceber o quanto que essa pitose piora, quanto também a gente pode medir a fenda palpebral. O sinal de Coogan, ou lead twitch, a gente pede o paciente para olhar para baixo e depois ele olha em PPO, ele olha para frente, a gente vai testar as sacadas. A gente percebe então que principalmente a pálpebra que tem pitose, que ao olhar em frente vai existir uma hiperresposta, ou seja, ela vai abrir um pouquinho mais, depois ela desce para voltar para a posição. Então o movimento mais natural é de olhar para baixo, olhando para baixo, ao olhar para frente, é que a pálpebra suba acompanhando o movimento do olho. E o lead twitch, a gente tem, na verdade, essa pálpebra fazendo uma hipermetria, entre aspas, né? Assim, ela sobe mais um pouquinho e dá um tranquinho antes de descer. A gente vai ver isso acontecendo aqui. Então, a gente vê as duas pálpebras fazendo um movimento de tremor, né? Isso é bem característico da doença. Outra característica da doença é a gente perceber paresias oculares que não são explicadas por paresias de pares cranianos, ou seja, tem um quadro clínico específico para paresia de sexto, em que existe um desvio convergente, uma paresia característica para desvio de terceiro, tem uma em que existe XT, hipotropia, e se não se encaixa, ou seja, o paciente tem uma limitação de adução, depois ele tem uma limitação e não tem de elevação, ou essa limitação é bilateral, muito assimétrica, ou imita uma oftalmoplegia internuclear, então estudo e com pitose, então estudo muito característico da miastenia.
Aqui mostrando o paciente, então, ele tem uma limitação importante da adução desse olho, que é muito maior na limitação da adução desse, né? Então, assim, é muito assimétrico a resposta. A gente vê que esse olho abduz, o outro não aduz quase nada, mas esse também tem limitação de adução, então não bate, né? Assim, Então, aqui a limitação de adução é maior do que do outro olho. Então, a gente acabou de ver que uma lesão central é muito rara que pegue só os retos mediais, assim, uma paralisia de núcleo de terceiro, né? É praticamente impossível que ela seja só do reto medial bilateral e seja central. E se fosse periférico, a gente esperaria um quadro clínico, então, que não pegasse só o reto medial, causando limitação de adução. A gente esperaria que pegasse o ramo do terceiro, que então limitaria a adução e o abaixamento. E nesse caso, o paciente abaixa bem, você tem limitação de adução. Então, não é compatível com uma paresia de ramo inferior do terceiro, né? Aqui, outro caso, a gente lembrar que às vezes a pitose ela é tão assimétrica que ela parece bilateral, mas se a gente pega o olho mais pitótico e eleva passivamente, o outro olho desce um pouco a pálpebra. Significava que o paciente estava com secundarismo, ou seja, o olho que estava mais pitótico, o paciente tenta fixar com ele, faz tanta força para abrir aquela fenda que o outro olho abre mais, apresenta uma retração. Aqui também uma limitação de adução desse olho. A gente imita uma oftalmoplegia internuclear porque o outro olho, em abdução, ele faz nistagmo, e esse tem uma limitação de adução. Uma característica da doença também. E aqui esse olho parece muito mais pitótico do que o outro, mas quando a gente segura passivamente, o outro olho também desce, mostrando que esse olho estava mais retraído pelo secundarismo de o paciente tentar fixar com esse olho mais pitótico. Existem alguns testes, como a SPECT testing, que a gente deixa o paciente, coloca gelo, né, para melhorar, então, a resposta desse músculo, e depois de um tempo, a gente observa se existe uma melhor abertura da fenda palpebral, como aconteceu aqui. Então, o mecanismo seria a gente inibir a acetilcolinesterase, aumentando, então, a presença de acetilcolina na fenda sináptica, e aí existiria uma melhor contração, porque nem todos os receptores pós-sinápticos estariam bloqueados pelo anticorpo. O teste do sono da mesma forma, deixando o paciente com o olho fechado durante 30, 40 minutos, e a gente observa depois se o paciente melhora a abertura da fenda. A maneira de ajudar no diagnóstico é a eletroneuromiografia com estimulação repetitiva, em supramáxima, observando então o decremento da amplitude da onda de contração, e o decremento dessa resposta deve ser maior que 10%, aumenta um pouquinho a sensibilidade fazendo a eletromiografia de fibra única, que avalia a transmissão de uma placa motora in situ. Então, ela é melhor do que a eletroneuromiografia comum, que avalia um grupo maior de fibras musculares na placa motora. Avaliar os anticorpos, o que a gente mais pede seria o receptor de acetilcolina e o anti-MuSK. Lembrando que metade dos pacientes que só têm a forma ocular vão ter o laboratório negativo. Lembrar que também que a característica da doença é muito importante, tudo aquilo que a gente falou, e também a velocidade sacádica. E a pupila. Na miastenia, a pupila não é acometida, mesmo que ela mimetisme a paresia de terceiro. E na miastenia, a gente tem velocidade sacádica preservada. Então, mostrando aqui do paciente pré-tratamento. O paciente tem limitação de motilidade, mas a gente vê que a sacada dele é bem veloz. Isso é uma característica da doença. Por mais que ele tenha no segmento alguma limitação de movimentação. E aqui mostrando no pós-tratamento já com o Mestinon, que o paciente melhora a motilidade. Aqui, na verdade, não testando sacadas, mas testando, então, o segmento. Perfeito. O tratamento, então, assim, para pacientes com comprometimento respiratório ou mais grave, com disfagia, desconforto respiratório, é importante suporte avançado de vida, e esses pacientes podem ser tratados com pulsoterapia, mas plasmaférese e imunoglobulina também para diminuir, então, assim, neutralizar esses anticorpos. Mas a maioria dos pacientes não são casos graves, são tratados ambulatorialmente com inibidores da acetilcolinesterase. O que a gente mais usa, que tem melhor tolerância, é o Mestinon. 40% a 60% dos pacientes têm remissão completa da doença dentro de 1 até 3 anos de tratamento, então esse tratamento pode ser eventualmente descontinuado, né? Cuidado com os pacientes que podem ser mais sensíveis à medicação, com pacientes com asma, arritmia cardíaca, gravidez, lactação ou com hiperplasia prostática.
Esses pacientes pode acontecer crise colinética quando a gente trata, então pacientes em que a atividade autoimune está melhorando, esse excesso de acetilcolina na fenda sináptica pode levar, então, a todas essas descargas, ou seja, de arritmia ou de broncoespasmo, então a gente tem que ter cuidado com isso. Fraqueza muscular, o paciente pode sentir, assim, com esse excesso, né, de acetilcolina, pode ter uma fraqueza muscular, excesso de salivação e até cólica abdominal. Então, o mexinol ele tem menos efeitos colaterais muscarínicos, então ele tem menos sintomas gastrointestinais, sobretudo, né? Geralmente, os sintomas melhoram em até 30 a 45 minutos após a medicação. A medicação geralmente tem uma meia-vida de 3 a 4 horas, então, por isso, a gente vai repetindo a dose ao longo do dia. O mexinol, a apresentação comercial é de 60 miligramas, então, assim, a sugestão de início de tratamento é com 30 miligramas via oral 3 vezes ao dia, por isso que a gente orienta o paciente a ir fazendo meio comprimido, assim que ele acorda, depois de umas 4 horas, a gente vai fazendo assim 3 vezes ao dia, e tem que ser personalizado pela rotina que o paciente usa. Se o paciente, né, inverte o horário, ele trabalha à noite, a gente tem que usar o mexinol mais à noite do que de dia, e a gente chega numa dose máxima de até 60 a 120 miligramas a cada 4 horas acordado, dependendo da tolerância do paciente. Os pacientes que não respondem somente ao uso do mexinol podem merecer imunossupressão, mesmo que tenham anticorpo, mesmo que tenham somente a forma ocular e com anticorpo negativo. Então, a imunossupressão pode ser com corticoide oral, ciclosporina ou azatioprina, e a literatura mostra que a gente consegue ter um bom controle da doença, muitas vezes usando corticoide em doses baixas, em dias alternados, que a gente teria menos efeito colateral para esse paciente. É isso, aqui a gente tem as referências que foram utilizadas na aula.